Olá a todos! Hoje iremos fazer uma questão que caiu na SPSEX 2015, questão 30, uma questão bem tranquila, bem legal, que envolve calorimetria e a parte de eletrodinâmica também, certo? Vamos ver o seguinte, ó, vamos ler a questão aqui. O enunciado da questão diz o seguinte: no recipiente contendo 4 litros de água, há uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Existe um resistor ôhmico imerso na água de resistência elétrica R igual a 1 ohm, alimentando, né, por um gerador ideal de força eletromotriz E igual a 50 volts, conforme o desenho abaixo. O sistema encontra-se ao nível do mar. A transferência de calor para a água ocorre de forma homogênea, considerando as perdas de calor desprezível para o meio, para o recipiente e para o restante do circuito elétrico. O tempo necessário para vaporizar 2 litros de água é. Então vamos lá, amiguinho. Ó, o que é que está ocorrendo aqui? Ó? Eu tenho um circuito, certo? Uma fonte, né? Que é uma força eletromotriz aqui, que vale 50 volts. O que é que acontece? Esse gerador aqui é ideal. Vai surgir uma corrente elétrica aqui, e essa corrente elétrica, quando passar por esse resistor, vai causar o efeito Joule, né? E aí vai o quê? Vai emitir energia, né? E essa energia aqui, ó, vai sair aqui, vai aquecer, né? Energia térmica, vai aquecer quem? A água. A água vai ser aquecida e 2 litros dessa água vai se evaporar. Então, é isso que a questão está querendo. Quanto tempo ocorre para ocorrer, né? Eita, quanto tempo ocorre para ter essa evaporação? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, amiguinho, é o seguinte, ó. A potência, nesse caso, ó, lembra na potência dissipada? Potência dissipada, ela pode ser dada por quem? U ao quadrado, né? U ao quadrado, ó, U ao quadrado, dividido pela minha resistência, certo? Só que isso aqui é um gerador ideal. Se é um gerador ideal, o U, nesse caso aqui, ó, é igual a E. Então, no lugar de U aqui, eu vou colocar E, ó. Então, vai ficar, ó, é a mesma coisa que E ao quadrado, dividido pela minha resistência, né? Então, nesse caso aqui, ó, a potência vai ser igual a quem? A E no caso é 50, 50 ao quadrado, né? Ó, 50 elevado ao quadrado, dividido pela minha resistência, que é 1. Fazendo os cálculos aqui, ó, 50 ao quadrado dá 2.500. 2.500 dividido por 1, 2.500 o quê? O quê? Watts, né? Essa é a minha potência. Só que repara, ele deu as unidades aqui, ó, calor específico, calor latente, em função de quilojoules. O watts é a mesma coisa que joules por segundo. Então, vamos deixar isso aqui, ó, em quilowatts. Como é que eu faço, professor? Basta dividir por 1.000. Quando eu divido por 1.000 aqui, ó, eu tenho a minha potência de 2,5 quilowatts, certo? Então, já achei a minha potência aqui, que vai ser fornecida, né? Então, nesse caso, no caso, dissipada. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer a curva de aquecimento. Eu gosto de fazer a curva de aquecimento para que o aluno perceba o que é está ocorrendo. Ó. Não é necessário você fazer a curva de aquecimento, mas vamos ver aqui, ó, num trecho da curva de aquecimento da água. Ó, é bem tranquilo aqui. Ó. É importante você fazer isso. Ó, eu tenho o seguinte, essa aqui, esse eixo aqui, né, a gente tem o seguinte, ó, esse eixo aqui, a gente coloca sempre a temperatura em graus Celsius e esse daqui a quantidade de calor. Como a gente está trabalhando em quilojoules, né? A gente vai colocar aqui quilojoules. Tranquilo? Então, isso aqui é a representação, né? E a gente vai ver agora o seguinte, ó. A água está inicialmente aqui, temperatura. A água está inicialmente a 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius. Então, vamos marcar aqui, ó. 20. Tá vendo? E aí, o que é que acontece? Ela vai ser aquecida, vai chegar até um estado em que a água começa a evaporar, né? Entrar no estado de ebulição, que é 100 graus Celsius. Então, nesse caso, eu vou traçar uma reta aqui, ó. Ela vai chegar até 100, né? Até 100 aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui até 100. E aí, o que é que acontece? Ela vai
emitir calor ainda, né? Só que o calor, a temperatura vai estabilizar aqui. Vai ser constante aqui. É o que a gente chama de calor, o quê? Calor latente, né? Quando a temperatura não muda, né? Então, aqui a gente tem dois tipos de calor, amiguinho, ó. Aqui a gente tem dois tipos de calor, ó. Esse daqui, que eu vou chamar de Q1, é o calor sensível, né? Que é apenas variação de temperatura. Esse calor aqui é o calor, que eu vou chamar de Q2, é o calor latente, que a temperatura ela é constante e apenas há uma mudança de estado físico, né? Isso, nesse caso, o estado físico do líquido, né, vai se transformar em vapor, nesse caso, né? A água vai ser transformada em vapor, uma parte dela. Tranquilo? Então, isso aqui é calor sensível, isso aqui é calor latente. Então, vamos calcular os dois aí, né? Ó, Q1, super fácil. Ó. Q1, nesse caso, é quem? Calor sensível. É a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, Q1, nesse caso aqui, ó, vai ser igual a quem? A massa. Quanto é a massa? Veja, a massa que ele está dando aqui, ó, o volume, ele está dando que é 4 litros de água. E ele deu a densidade da água. Isso significa o quê? Que quilogramas por litro, 1 litro de água corresponde a 1 quilo, né? 1 quilograma de água, de massa. 4 litros de água, que é o volume, você vai ter o quê? 4 quilogramas de massa. Então, a massa aqui, ó, é 4 quilogramas, não é? O calor específico, ele deu aqui, ó, da água, que é igual a 4, né? 4 o quê? Quilojoules, ó, certo? Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura aqui é quanto? De 20 para 100 é 80, né? 80. Então, nesse caso aqui, ó, Q1 vai ser igual a quanto? Ó? Q1 vai ser igual a quanto? Q1 vai ser 4 vezes 4 vezes 80. Isso aqui dá quanto? Dá 1.280, ó. 1.280, o quê? Quilojoules. Então, já achei a minha quantidade de calor fornecida nesse momento aqui, né? A água, né? Nesse caso, o calor sensível. Tranquilo? Vamos agora calcular o calor latente, Q2 aqui, ó. Lembra da fórmula Q2, ó. Q2, né? Eu tenho Q2, nesse caso aqui, vai ser a massa, vezes o calor latente de vaporização. Então, Q2, ó, amiguinho, Q2 nesse caso aqui vai ser igual a quem? A massa, só que presta muita atenção. Quanto é que vai ser evaporado? Vai ser evaporado o quanto? 2 litros, né? Ó, 2 litros que ele deu aqui, ó. Então, 2 litros de água, o volume, corresponde a 2 o quê? A 2 quilogramas, né? Então, a massa que vai ser evaporada, nesse caso, é 2 quilogramas. Então, a massa aqui, ó, eu tenho que colocar 2, ó. E o calor latente de vaporização, ele deu aqui, ó, é 2.230. 2.230. Pronto. E agora vamos calcular aqui Q2, né? Q2 vai ser igual a quanto? A 4.460. O quê? Quilojoules. Tranquilo? Então, calculei Q1 e Q2. E quem vai ser o calor total? O calor total vai ser a soma dos dois, né? O calor total aqui, ó. Calor total. Q total. Q total vai ser Q1 mais Q2. Q total, nesse caso aqui, ó, vai ser Q1. Q1 vale quanto? Q1 vale 1.280, né? 1.280. E Q2 vale quanto? 4.460. Então, Q total, nesse caso aqui, ó, amiguinho, vai valer quanto? Q total. Q total vai valer 4.000, aliás, 5.000, né? Desculpa. 5.740. O quê? Quilojoules, não esquece. Pronto. E aí, o que é que ele quer? Ele não quer o tempo? Eu tenho quantidade, né, de energia, que é o calor que ele deu aqui. Eu tenho a minha potência, que eu já achei logo no início aqui, ó. E aí, lembra da fórmula da potência? Potência é energia sobre tempo. Então, a potência, nesse caso aqui, ó, vai ser a quantidade de calor, né? A quantidade de calor, no caso total,
dividido pelo intervalo de tempo. A potência a gente achou que é 2,5 e a quantidade total de calor, 5.740. Né? Tudo isso dividido por quem? Pelo intervalo de tempo. E agora eu faço uma proporçãozinha aqui, né? Aqui embaixo é a mesma coisa que 1. Faço meio pelos extremos, ó. Vai ficar 2,5 vezes ΔT, dá 2,5 ΔT, né? 2,5 ΔT. 1 vezes 5.740 dá 5.740. E agora, ó, ΔT vai ser igual a quanto? 5.740 dividido por 2,5. Isso daí vai ser igual a 2.296 o quê? Segundos. Então, isso aqui, amiguinho, é o tempo necessário para a água evaporar 2 litros. Ok? Então, aqui, ó, a gente chega ao fim da questão, né? O tempo é isso. A questão tranquila, ó. Alternativa aqui, qual é? A alternativa aqui é a letra D, né? E uma questão da SpaceX que caiu em 2015, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!